Graça e paz, graça eterna para todos meus irmãos em graça, para todos aqueles que vão assistir essa mensagem. Me chamo Carlos Gomes, aqui de João Pessoa, Paraíba. Se inscrevam no meu canal Democracia Espiritual. Compartilhe essa mensagem, deixe seu like, deixe seus comentários e vamos que vamos, amém? Ative o sininho para receber todas as notificações quando for postas na plataforma do YouTube, amém? E essa noite nós iremos mergulhar no rio da graça limpa, da graça pura, da graça sem mistura, da graça sobre graça, da graça sem retoques, em espírito e em verdade. A graça, ela é uma democracia espiritual. A graça, ela te liberta, ela me liberta. Ou seja, a graça nos libertou desses ensinamentos do sistema religioso, de heresias. E esse canal aqui se chama Canal Democracia Espiritual. Nós estamos aqui para combater, não é nada pessoal contra ninguém, não é nada pessoal contra a ninguém, a nenhum pastor, a nenhum líder religioso, não. Mas nós combatemos a doutrina do Evangelho da Graça. Nós defendemos a doutrina do Evangelho da Graça, nós defendemos a escatologia consumada. Para isso, esse canal é mais um dentre muitos canais que estão aí na plataforma do YouTube. O tema dessa mensagem é Divisores da Doutrina da Graça. É isso mesmo, divisores da doutrina da graça. E o texto principal dessa mensagem se encontra em Romanos, capítulo de número 16. Vamos ler aqui dois versículos, e o versículo 17 e o 18. Amém? Vamos lá. Romanos, capítulo 16, versículo 17 e o versículo 18, que diz assim: E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões, que é divisões, né? E escândalos contra a doutrina que aprendeste. Desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Que palavra que Paulo estava enviando para os irmãos que se encontravam na igreja de Roma, ou seja, os irmãos que se reuniam em casas, entendeu? Porque igrejas são pessoas, e no tempo da escrita que Paulo escreveu essa carta, os irmãos não se reuniam em templos feitos por mão de homens, não. Os irmãos se reuniam em suas casas. No capítulo 16 aqui, você vai ver o apóstolo Paulo falando sobre isso. Vamos ler aqui nessa outra versão que diz assim, ó. Romanos capítulo 16, versículo 17 e o 18 diz assim: Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, ou seja, ao Cristo ressuscitado, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos, dos simples. Amém? Então veja bem, quando Paulo escreveu essa carta foi escrita entre o ano 57 e 58 da era cristã. Paulo escreveu essa carta depois da cruz para os irmãos
que se encontravam na comunidade lá em Roma. Essa carta foi escrita, entendeu? Não por Paulo. Não, Paulo não escreveu essa carta. Mas essa carta foi exatamente escrita por Técio. Técio escreveu essa carta. Foi Técio que escreveu essa carta, Técio. Talvez alguém que andava com Paulo. Entendeu? Paulo apenas, ele falou o conteúdo para que Técio, entendeu, escrevesse essa carta para os irmãos que se reuniam na comunidade lá em Roma. E dentre aqueles irmãos, existia judeus, existia gentios também. Sim, entendeu? Então veja, Paulo aqui estava alertando aqueles irmãos que observassem, entendeu? Tais procedimentos de alguns daqueles que estavam ali querendo dividir a doutrina do Evangelho da Graça que eles haviam aprendido. Paulo está aqui depois da cruz, ou seja, Cristo já tinha morrido em morte de cruz. O fim da lei, espiritualmente falando, as ordenanças da lei de Moisés já haviam sido o quê? Canceladas na cruz, no madeiro. Entendeu? Então Paulo estava aqui alertando aqueles irmãos que eles observassem, que eles ficassem atentos, que eles notassem, entendeu? Aqueles que provocavam divisões, aqueles que estavam trazendo escândalos, né? Aqueles que estavam andando em desacordo com a doutrina que eles haviam aprendido. Aí Paulo diz assim, que Paulo diz assim, afastai-vos deles, afastai-vos desses tais que andam em desacordo, que andam promovendo divisões e escândalo, que estão em desacordo com a doutrina que vós aprendesse, ou seja, a doutrina do Evangelho da Graça. Então, entendeu? Veja, vamos ler aqui o versículo 17 novamente. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendeste. Afastai-vos deles. Qual era essa doutrina que Paulo estava falando? A doutrina do Evangelho da Graça. Esse evangelho que foi pregado por Paulo, o evangelho da incircuncisão, que foi pregado ali pelo apóstolo Paulo, que foi levantado para pregar para os gentios ali no século I. E nós hoje, nós defendemos essa doutrina do Evangelho da Graça. Nem tudo que está escrito nas 14 epístolas escritas por Paulo, nós podemos trazer para os dias de hoje. Mas nós podemos sim combater o sistema religioso e alguns homens que dizem que estão em graça, que de graça não tem nada, ainda falta algumas coisas para ser graça. Nós que estamos aqui, que defendemos a doutrina da graça, a escatologia consumada, nós estamos aqui para combater essa falsa graça que existe no meio de nós hoje. Veja que naquele tempo de Paulo já existia, meus irmãos, já existia esses tais, esses divisores de plantão, já existia homens que, os provocadores da graça, os homens que eram inimigos da cruz, que andavam em desacordo com o evangelho pregado por Paulo, o evangelho pregado por Tito, por Timóteo, por Barnabé e outros homens que estavam ali em acordo com Paulo. Homens que estavam na mesma fé, no mesmo espírito, pregando e defendendo o evangelho da graça, o evangelho da incircuncisão pregado pelo apóstolo Paulo, que hoje esse evangelho é pregado por nós. Claro que nós temos que observar em tempos diferentes, são contextos diferentes, claro, sim, mas nós hoje nós defendemos a doutrina do evangelho da graça. E nós que temos a mente de Cristo, nós que tivemos os olhos abertos, os olhos do entendimento abertos, nós que tivemos uma metanoia, uma transformação de mente,
uma ressurreição de mente, como sempre eu falo. Nós estamos aqui para observar esses tais que vivem dividindo hoje a doutrina do Evangelho da Graça. Homens que andam em desacordo com esse Evangelho. Homens que andam falsificando o Evangelho da Graça, a doutrina do Evangelho da Graça. Os falsificadores de plantão. Porque no tempo de Paulo já existiam esses tais, mas mudou a geração, mudou os séculos, mas hoje, quando Paulo escreveu ali, foi no século I, mas hoje, no século XXI, a gente vê aí pessoas que se dizem que estão em graça, pessoas que dizem, que defendem que estão em graça, mas estão causando divisões com relação no que tange o evangelho da doutrina da graça. Esse evangelho que é pregado por nós e pregado por muitos homens aí na plataforma do YouTube ou em qualquer lugar que a gente possa ir, nós estamos aqui para defender e combater essas pessoas. Entendeu? Então são os falsificadores, os que provocam divisões, e Paulo diz, olha, observai os tais, fiquem atentos, entendeu? Não dê espaço para eles. Olha o que Paulo diz assim, ó, aqueles que provocam divisões e escândalos, que andam em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles. Nós temos que se afastar desses canais que pregam a graça que eles defendem que o nosso Deus é mau, o nosso papai é mau, que está de acordo com a maldade do homem aqui, está de acordo com o estupro, com a prostituição, com o adultério, com o homicídio, com o roubo. Nós temos que se afastar deles. Nós não temos eles como nossos inimigos, não. Nós não podemos ter eles como nossos inimigos, jamais. E nós também não vamos também aproveitar essa oportunidade para combater eles verbalmente falando, entendeu? Manchando o caráter deles, por mais que eles façam isso conosco, mas nós não vamos fazer isso. Nós iremos combater essa doutrina que nós defendemos e que eles tentam manchar a doutrina do Evangelho da Graça. Eles tentam manchar o caráter do nosso Pai, o nosso Pai que é amor. Deus jamais ele está de acordo com a maldade do homem, com a mentira do homem, com o engano do homem. Que graça é essa, meu irmão? Isso é uma libertinagem, onde homens estão colocando que a maldade está de acordo com a vontade de Deus. Então isso é uma doutrina para a libertinagem, é um evangelho de libertinagem. E a graça não é evangelho de libertinagem, não. Nós estamos, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Libertou de quê? Libertou da lei de Moisés, de heresias, dos falsificadores que cauterizam, cauterizam a mente dos incautos, que engessam a mente dos incautos. E muitos homens de Deus aí, que são filhos de Deus, ou seja, muitos filhos de Deus que são a igreja hoje, porque a igreja são pessoas, vivem com medo. Pessoas vivem mandando vídeo para mim. Olha os incêndios, olha as guerras, olha aí os terremotos. Essas pessoas vivem em função de coisas que acontecem através da natureza, de acidentes. Nós estamos na Terra, meu irmão. Acidentes acontecem, guerras acontecem, terremotos. Isso faz parte da natureza. Não são sinais da vida do Filho do Homem. A vida do Filho do Homem já aconteceu no ano 70, entendeu? Então, pessoas que vivem com terror, com medo de perder a salvação. Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus não volta mais. Eu quero dizer isso para vocês, para esses que ainda não tiveram as suas faculdades mentais ainda abertas, entendeu? Para o entendimento. Eu quero dizer, você vai morrer de velhice, meu irmão, e você não vê Jesus voltar mais. Não existe isso, meu irmão, entendeu? Então veja, Paulo diz aqui no versículo 17, rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles, olha, aqueles, está no plural, existia muitos,
aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles. Nós temos que se afastar desses tais. Esses tais, eles não querem mudança. Não é que nós vamos ser inimigos deles, não. Eles que se tornaram nossos inimigos. Por nós estarmos, entendeu? Falando a verdade. Essa verdade do evangelho que esteve oculta por muitos séculos, por muitos anos, e que contaminou a mente dos incautos. Entendeu? Aí Paulo continua aqui no versículo 18, porque esses tais não servem a Cristo, ou seja, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. Entendeu? Tem alguns aí que só pensam em si, pregam por torpe ganância, querendo encher seus cofres com o dinheiro dos incautos. Os incautos trabalham e tem que tirar os 10%. E ainda falam que é para manutenção da igreja. Que manutenção? Sim, concordo entre aspas. A sua manutenção, porque a igreja é você. Mas manutenção da igreja? Que manutenção da igreja? O nosso Deus, ele não precisa de dinheiro. Agora, se você se reúne em graça, sim, meu irmão, você pode ajudar? Sim. É uma obra solidária. É algo que nós temos que fazer, ajudar, sim, ajudar o necessitado. Se você se reúne num lugar, você quer ver aquele ambiente bom, mas ali não é a igreja são pessoas. Aí Paulo diz aqui, ó, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. O coração dos incautos, a mente, coração mente. A mente do povo de Deus está cauterizada, meu irmão. O povo de Deus não sabe o que é o evangelho da graça. O povo de Deus sabe, a maioria do povo de Deus sabe história. Eles vivem em barulho, de movimento. Eles desconhecem, meu irmão, essa doutrina, o evangelho da graça. Eles desconhecem os feitos que Cristo fez na cruz do Calvário. Vivem com medo, vivem em condenação, vivem querendo se justificar, jejuar para se justificar, entendeu? Eles acham que a salvação, Cristo fez a parte dele e eles têm que fazer a parte dele. Não, Deus, no plano da salvação, Deus não precisa do apoio de ninguém, não precisa do homem para nada. Nós já viemos salvos. E qual é a salvação hoje que nós temos que combater, que nós temos que viver? É a salvação da mente, meu irmão. Salvação do engano, para a gente não ser mais enganado como a gente já foi enganado. Eu passei 14 anos numa graça misturada, meu irmão, mas hoje não. Hoje eu vejo o evangelho como ele é. O evangelho limpo, puro. Um evangelho, meu irmão, sem fermento da lei. Um evangelho sem heresias. Porque o que eu mais escuto, o que eu mais ouço e vejo são pessoas dizendo que estão em graça, pregando heresia, meu irmão. Uma falsa graça que nós temos que combater. Meus irmãos, eu tenho um recado essa noite para todos. Todos nós que estamos em graça, nós temos que combater com essa verdade, com o evangelho da graça, meu irmão. Com a doutrina, o evangelho que Paulo pregou no século I e hoje pregamos nós. Nós temos que combater esses tais. Nós temos que se reunir. Nós temos que estar juntos, focados, voltados para o combate, sim. Nós temos que combater. Nós não podemos ficar calados diante do que eles estão fazendo aí. Eles estão contaminando a mente dos incautos. A mente dos incautos está contaminada por esses ensinamentos, por esses tais homens. Esses homens são os maiores vilões, são os maiores falsificadores desse evangelho. E Paulo já combatia esses tais. Paulo teve problema nessa igreja de Roma. Paulo teve problema na igreja de Filipe, na igreja de Coríntios, na igreja da Galácia, na igreja dos Colossenses. Paulo teve problema lá em Creta, quando ele enviou uma carta para Tito para combater ali.
algumas coisas que estavam em desacordo com a doutrina do Evangelho da Graça. Paulo teve problema em Efésios quando ele escreveu para Timóteo para ficar atento à doutrina do Evangelho que ele aprendeu. Entendeu? Paulo teve problema. Todas as igrejas, Paulo, quando escreveu aquela carta aos Hebreus, Paulo estava combatendo ali ainda aquelas pessoas, os judeus que viviam ainda fazendo as práticas do judaísmo. E Paulo diz assim, escrevendo na carta, mudando-se a lei, muda-se também o sacerdócio. Entendeu? Paulo começa a orientar seus leitores sobre como praticar a doutrina da justificação pela fé em Cristo Jesus, pelo que ele fez na cruz do Calvário, entendeu? Então é isso, nós tivemos uma transformação de mente através desse evangelho, entendeu? Então nós temos que combater o evangelho e o culto racional. Esse evangelho, o evangelho da graça, nos ensina o que é um culto racional. Um culto racional é você ter uma consciência pura diante do que ele fez. É você não andar mais nas práticas que você andava antigamente. O culto racional é você ter sua consciência, um relacionamento com Deus. Isso é o culto racional, entendeu? Onde nós temos que apresentar o nosso corpo vivo como sacrifício vivo, o entendimento. Corpo, não é você. Quando Paulo falou em Romanos 12, versículo 1, que Paulo diz assim, rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É isso aqui, culto racional. Não é que Paulo estava dizendo, você tem que ir ao templo feito por pedra de homens, não. Até porque quando Paulo escreveu essa carta aos Romanos, no ano 57, 58, ali não era templo que eles se reuniam, não era nos templos, não. Eles se reuniam em suas casas. Provo isso agora dentro das Escrituras, vamos ver? Romanos capítulo 16, versículo 5 diz assim, saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai, meus queridos Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. A igreja que se reuniam na casa deles. Quem era essa igreja aqui? Templos feitos por mão de homens? Não. A igreja aqui eram as pessoas que se reuniam em suas comunidades, em suas casas. Então, quando Paulo disse, rogo-vos que vos apresentei, era o quê? Quando Paulo diz, rogo-vos que vos apresenteis, não, rogo-vos, pois, irmão, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Era um culto racional. Não era mais sacrifícios de animais, porque na cruz Cristo cancelou todas as ordenanças, todas as práticas do judaísmo, mas como eles eram religiosos, eles ainda iam ao templo fazer os sacrifícios de animais, oferecer os sacrifícios de animais no sacerdote levítico, no sacerdote humano ainda, o batismo das águas, os dízimos que eram levados, a casa do tesouro, entendeu? Então Paulo não estava dizendo que tinha que se apresentar em um ambiente, num templo feito por mão de homens. Não, era um culto racional, meu irmão. Um culto de entendimento. Um culto onde você tem a sua consciência do que Cristo fez e que agora não precisamos mais de sacrifícios de animais, de estar no templo. Como os pastores dizem hoje, tem que vir para o templo, tem que adorar a Deus, tem que ser grato a Deus, tem que servir a Deus. Nós adoramos a Deus no Espírito, glória. Servimos a Deus no Espírito, somos gratos a Deus no Espírito, é no nosso entendimento, culto racional. Era isso que Paulo estava falando. Paulo estava falando o contexto de Romanos 12, Paulo não estava falando que nós teríamos
Nós temos que estar num templo de 4 paredes. Você tem que vir numa congregação, não. Se eu quiser me reunir, tudo bem, mas se eu não quiser reunir, não tem nada a ver. Eu sou filho do mesmo jeito, eu sou igreja, eu sou templo, eu sou casa espiritual. Não tem nada a ver, doutor. Errou feio, meu irmão. Paulo aqui não estava falando de templo. E é isso que a falsa graça, onde muitos pregam aí, vive ensinando, que pegam esse texto de Romanos 12, versículo 1 e 2, e diz que Paulo estava rogando para que eles fossem até o templo, não. Porque quando Paulo escreveu essa carta aqui, a igreja não se reunia em templo, se reunia em suas casas. Não tem nada a ver, doutor. Pregadorzão, pastorzão, teologão, sabe tudo, só que não. Vocês erraram feio e continuam errando feio. Isso é uma patacoada, como diz nosso irmão Erivelto. Isso é uma patacoada, meu irmão. Vocês erraram. Então, voltando para Romanos, capítulo 16, Paulo diz, versículo 17, rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendeste, afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Olha aqui, ó. Enganam os corações dos incautos. Eu fui muito enganado, meu irmão. Eu era cego, mas agora eu vejo. Você, meus irmãos, vocês, minhas irmãs, que vão assistir essa mensagem, nós somos enganados um dia. Um dia nós somos enganados. E como nós somos enganados? Mas hoje não. Hoje a gente vê essa luz do Evangelho. O Evangelho claro, puro, cristalino, que nos ensina a verdadeira graça. Então Paulo teve problema em todas as igrejas. Por isso que todas as cartas de Paulo eram para resolver um problema. Vamos aqui para 1 Timóteo, saindo de Romanos, vamos para 1 Timóteo, capítulo de número 6. 1 Timóteo, capítulo de número 6, que diz assim, ó. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3, 4 e 5, diz assim. Olha, se alguém ensina outra doutrina, que doutrina era essa? Não era a doutrina do Evangelho da Graça. Era o Evangelho da circuncisão que era pregado. Paulo pregava o Evangelho da incircuncisão, o Evangelho da Graça, que foi otorgado a Paulo, que foi dado a Paulo gratuitamente para Paulo pregar, ali no século I, e vinha outro querendo desmanchar o que Paulo pregava, o que Paulo ensinava, o que Timóteo ensinava, o que Tito ensinava. Olha, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui está falando do Cristo ressuscitado, olha, e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado. Vamos ler nessa palavra, nessa outra tradução aqui. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 diz assim, ó. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 diz assim: se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe. Olha, é soberbo e nada sabe. Se alguém ensina outra doutrina que não é de acordo com a piedade, com o amor, com a misericórdia, olha, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas. A maioria de alguns aí, tem alguns aí que diz que estão em graça, mas é pregando o evangelho de contenda, é pregando um evangelho de usando questões pessoais, ou seja, eles não aceitam que nós estamos pregando o evangelho da graça, porque nós estamos denunciando eles, e eles pegam por questões pessoais, pregam o evangelho, né, colocando questões pessoais dentro do que eles pregam por contenda, por ira, incitando ira às pessoas. Esses tais não sabem nada, meu irmão, eles pensam que sabem. Isso aqui é palavra do apóstolo Paulo, porque Paulo vivenciou isso aqui há 2000 anos atrás, há 20 séculos, e hoje quem está vivenciando isso hoje somos nós, pregadores do evangelho da graça,
pregadores, nós que pregamos a doutrina do Evangelho da Graça, nós que defendemos a escatologia consumada, nós estamos aí combatendo esses tais. Enquanto eles pregam por contendas, entendeu? Por questões pessoais, levando para o pessoal, querendo nos caluniar, atacar com palavras, nós fazemos o contrário. Nós combatemos ele dentro do Evangelho, dentro do que está escrito, e eles não têm respaldo bíblico. Então, qual é a finalidade deles? Quais são os objetivos deles? É contra nos atacar, denegrindo o nosso caráter. Ei, meu irmão, você pode falar o que você quiser a meu respeito. Eu sou o que eu sou pela graça, o glória. Sou filho uma vez, sou filho para sempre. Nós somos filhos uma vez e filho para sempre. Salvo uma vez e salvo para sempre. Agora que esse canal aqui vai denunciar, vai combater vocês que vivem heresias, pregando heresias, que vivem pregando uma falsa graça, que ainda prega a graça misturada com o fermento da lei. Vou combater sim, doa quem doer, doutor. Doa quem doer, meu irmão. Aí Paulo continua aqui, ó. É soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões de contenda, de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins, suspeita, contendas de homens corruptos de entendimento. Esses tais, eles têm os seus entendimentos corruptos. Eles não sabem nada, estão cegos, são cegos guiando outros cegos. E se um cego guia outro cego, vai cair no buraco. E o que eles estão fazendo aí é o quê? Pregando um evangelho que não é evangelho. Pregando uma graça que não é graça. Olha, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Pregam por torpe ganância. O alvo deles é o dinheiro. O ventre deles é o dinheiro mesmo. Para encher seus cofres, para viver ostentando da palavra de Deus. Aí ele diz aqui, ó. Aí Paulo diz, cuidando que a piedade seja causa de ganho, apartar-te dos tais. Afasta-se desses tais. Eu quero distância, meu irmão. Não tenho raiva de ninguém. Mas esses tais que vivem dizendo que nós estamos pregando uma falsa graça, denegrindo o nosso caráter, eu quero que Deus ajude eles cada dia mais. Como a nós também, como a mim também. Agora, eu quero distância desses tais, meu irmão. Porque eles não querem, eles não são humildes de reconhecer que eles aprenderam errado e ensinam errado e querem continuar cauterizando a mente dos incautos, passando mentira como se fosse verdade, entendeu? Então veja o que Paulo diz, contendas de homens corruptos de entendimentos e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, apartar-te dos tais, aparta-te dos tais. Era isso que Paulo falou. Saindo de 1 Timóteo, capítulo 6, vamos para Tito, logo aqui na frente, Tito, capítulo de número 1, versículo 9, 10 e 11, diz assim, ó, retendo firme, olha, a palavra que é conforme a doutrina, ou glória, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes, os adversários, os opositores da graça. Lá já existia, nessa ilha onde Tito estava, na ilha de Creta, e hoje é do mesmo jeito. Aí Paulo continua aqui na carta, falando sobre os falsos mestres, porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores. É isso que eles são. Olha, principalmente os da circuncisão, principalmente aqueles que ainda pregam lei misturado com graça, principalmente aqueles que ainda pregam fermento da lei de Moisés. Olha, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca deles. Olha, homens que transformam casas inteiras ensinando o que não convém por torpe ganância. Doutor, eu não prego por torpe ganância. Eu não prego por dinheiro, eu não prego mentindo, iludindo as pessoas, persuadindo as pessoas, manipulando as pessoas. Eu prego porque está dentro de mim, corre no meu sangue pregar esse evangelho, a doutrina do evangelho da graça. E vou continuar enquanto vida eu estiver. Doa quem doer, vou combater heresia. Esse canal é para combater heresia, esse canal é para combater fermento da lei, lei misturado com graça, ou é graça ou é lei, assim falou Paulo em Romanos.
Aí Paulo continua aqui no versículo 11, ó. Aos pais convém tapar a boca deles. Como é que nós vamos tapar a boca deles? Ensinando essas verdades, expondo essas verdades, porque eles não têm argumento para nós. Você não tem argumento, doutor. Você não tem argumento para nós que estamos em graça. Vocês têm argumento e enganam os incautos porque não têm conhecimento. Cadê que esses tais vêm conversar comigo? Não vem conversar conosco, nós que defendemos esse evangelho. Porque sabe que se vier, eles vão se perder. Eles estão perdidos, eles estão perdidos. Vamos combater sim. Vamos para Tito, capítulo 2, versículo 1. Aí Paulo diz aqui, ó, a Tito no capítulo 2, versículo 1, ele diz aqui, ó. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Nós estamos aqui hoje defendendo uma escatologia consumada, defendendo o evangelho da graça, entendeu? Pregando o evangelho da graça, a sã doutrina que é o evangelho da graça. E vamos continuar combatendo esses tais. Doa quem doer. Foi para isso que esse canal ele foi gerado. Foi para isso que esse canal ele veio aqui ser exposto na plataforma do YouTube. Então, meu irmão, vamos se unir cada dia mais e vamos combater sistema religioso que ainda prega graça misturada com lei e vamos combater uma graça falsa que está chegando aí. Está chegando uma nova graça aí. Uma falsa graça, com o nome de graça, pregando heresia, colocando Deus como soberano. Ah, mas Deus é soberano, entendeu? A carne não é soberana, Deus é soberano em tudo, até na carne. Porque Deus usa a carne ativada do homem para fazer a vontade de Deus, porque Deus é soberano. Errou feio, doutor. Isso é uma heresia pregada por esses falsos homens que se introduziram, entendeu? Aí no YouTube e em outros lugares pregando que a graça de Deus, ou seja, a soberania de Deus está conectado com a carne ativada do homem, a obra da carne do homem fazendo a vontade de Deus. Errou feio, doutor. Ou é graça ou é lei. Isso é uma heresia e esse canal vai combater vocês, falsificadores do evangelho da graça, amém? Graça e paz, graça eterna e até a próxima, se Deus assim o permitir. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual aqui de João Pessoa. Compartilhe essa mensagem, dê seu like, né? Deixe seus comentários e vamos combater heresias pregado pela falsa graça e vamos combater uma graça misturada que ainda prega aí lei misturado com graça, amém? Ou é lei ou é graça, amém? Então graça e paz, graça eterna e até a próxima, se Deus assim o permitir, amém?